vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu disse na primeira parte da minha história que eu não fui sequer ver o meu sobrinho quando ele nasceu. Mas eu não relatei ainda os detalhes do porquê de tudo isso. 3 meses depois da partida, da saída do Antônio Carlos, ele fugiu, foi embora, perseguido pelo meu pai até com uma faca. Quando o Antônio Carlos saiu de nossas vidas, 3 meses depois, eu também me descobri grávida. Eu também estava grávida. Ou seja, 3 meses depois, o drama se fazia ainda maior. Naturalmente que eu também esperava um filho dele, do Antônio Carlos. E isso tudo só servia para revoltar ainda mais a família. E meu pai, Benedito, e minha mãe, Raimunda, se arrependiam até o último fio de cabelo por ter abrigado o Antônio Carlos em nossa casa, como se for um filho, inclusive. E agora teve uma pessoa da própria família que chegou a me aconselhar. Ô Cléia, faz um aborto. Faz. Se eu fosse você, eu abortaria. Essa pessoa, inclusive, ela ponderou, depois de uma certa reflexão, me falou: Cléia, pense bem, vai ser muito complicado para a criança. As crianças vão crescer e como explicar depois que elas são primas e irmãs ao mesmo tempo? Primas porque serão filhas de 2 irmãs e irmãos porque terão o mesmo pai. Eu não sei não, Cléia. Eu acho que a própria lei te ampara, te protege num aborto assim. Não, aborto não. Eu não quis saber. Eu nem fui atrás dessa possibilidade, dessa hipótese e pensei: eu não posso matar esse ser dentro de mim. Eu fui vítima, sim, de um traidor. E minha irmã também foi uma grande traidora comigo. Mas eu pergunto: que culpa tem a criança, o bebê? Resposta: 0, nenhuma. A criança vai nascer. E foi assim que mais 6 meses se passaram e eu também tive um menino. E a esse menino eu dei o nome de Alexandre. O meu sobrinho se chamava Rian, o filho da minha irmã, o filho da Cristina. O meu filho, que nascera, recebeu o nome de Alexandre. Estrago feito. Não podia ter havido um estrago maior na família. Mas eu também não podia ficar apenas chorando leite derramado. Eu tinha grandes responsabilidades a partir de agora. Uma vez que eu encarei a gravidez, toquei avante e tive o Alexandre. Então, arregacei as mangas e fui à luta. Eu já trabalhava. Aliás, nunca tive medo do trabalho. Eu era chapeira numa lanchonete agora. E os lanches preparados por mim iam ganhando fama e gerando cada vez mais um movimento maior. Para você ter uma ideia da minha força de trabalho, fiquei na chapa da lanchonete até um dia antes de dar à luz. Eu trabalhei até um dia antes de dar à luz.
Depois do Alexandre nascido, meu filho nascido, eu retomei com tudo o meu trabalho. Eu não me deixava bater. E o trabalho, na verdade, até me ajudava bastante com isso. Já a minha irmã vivia o chamado caos. Por incrível que pareça, ela estava sofrendo, mas sofrendo muito mais que eu. Eduardo, o seu noivo, não quis saber mais dela diante da traição sofrida. E um dia, uma grande surpresa, mas uma surpresa muito grande mesmo. Alexandre, o meu filho, havia acabado de completar o primeiro aninho de vida dele. E o Rian, meu sobrinho, o irmãozinho, por incrível que pareça, do Alexandre, e primo ao mesmo tempo, o Rian era 8 meses mais velho que ele. E qual foi a surpresa? Cristina, a minha irmã, ela continuava morando em São Roque, na casa da tia Zilá. Ela tinha prática como vendedora de lojas de shopping. Era com que ela trabalhava. Também, isso na verdade, ela sempre foi muito trabalhadora e, diga-se de passagem, competente. Arrumou um emprego num grande shopping em Sorocaba. Então ela morava lá em São Roque e ia trabalhar todo dia em Sorocaba. É coisa de 40 quilômetros só. Foi lá que ela travou amizade com um gringo. Esse gringo era dono de uma relojoaria dentro do shopping. Então naquele dia a Cristina, minha irmã, ela saiu para trabalhar e não voltou mais. Normalmente do shopping em Sorocaba até a casa da tia Zilá em São Roque, 50 minutos, dava 50 minutos, 40 quilômetros. Ela chegava sempre por volta de 11 horas da noite, no máximo, e quando se atrasava, meia-noite, no máximo. Mas naquele dia, ela não apareceu. E a minha tia Zilá ficou desesperada. Nos telefonou comunicando que alguma coisa tinha acontecido com a Cristina. Já era madrugada quando ela ligou, porque a tia Zilá foi dando um tempo. E da meia-noite, e da 1h da manhã, 2 da manhã, passavam de 2h30 da manhã. Era mais de 2h30 da manhã, quando a tia Zilá ligou lá em casa. Pelo amor de Deus, gente, a Cristina, ela saiu para trabalhar no shopping, não voltou até agora. Já madrugada, já estamos indo para 3 horas da manhã. Meus pais se desesperaram. E vou dizer para vocês, apesar de ter sofrido tudo que eu sofri, eu também fiquei preocupada. Meus pais se desesperaram. Eu já me preparava, inclusive, para pegar o carro da família, o carro do meu pai, e ir ao encontro da tia Zilá. Mas, passado mais ou menos uns 20 minutos, enquanto preparávamos a viagem, a tia Zilá ligou de novo. Meu Deus, será que ela apareceu? Pensamos. Mas a tia Zilá tinha encontrado uma carta que a minha irmã Cristina havia deixado, escrita pela minha irmã Cristina. Na carta, ela dizia no seu principal trecho: tia Zilá, a senhora, por favor, me perdoe pelo que eu estou fazendo, mas não se preocupe comigo. Quando a senhora encontrar essa carta, certamente eu já estarei voando para a minha nova vida. Não suportei ficar, e meu filho inocente, com seus olhos azuis, se tornou para mim uma insuportável lembrança de tudo que eu vivi no pior erro que eu cometi na minha vida. Não sei, acho que eu não vou me perdoar nunca pelo que eu fiz. Se eu continuasse aqui, tia, iria enlouquecer. E talvez fazer coisas ainda piores. Mas Deus, na sua infinita bondade, me permitiu conhecer no shopping, aqui em Sorocaba, o Weber. O Weber, ele é um suíço.
Até há 15 dias ele era dono de uma relojoaria. Nós nos apaixonamos. Contei para ele toda a minha história e ele me propôs irmos embora. Ainda não posso dizer para onde, mas em Deus eu espero que dê muito certo, que sejamos eu e o Weber felizes e que vocês sejam felicíssimos. Tia, não me condene. Eu estou deixando para trás Rian, o meu filho. Não me julgue, tia. Mas alguma coisa aconteceu na minha mente. A verdade é que jamais consegui ter com meu filho o apego de mãe e filho. Talvez por tudo o que ele represente. Estou deixando para trás o meu filho. E quero pedir um favor. Tia, deixa o Rian com a minha irmã Cleia. Vou repetir essa frase. Deixa o Rian com a minha irmã Cleia. Ela tem o outro menino e deve criá-los como irmãos. Conheço o coração da minha amada irmã, de quem um dia eu espero obter perdão. Beijos para a senhora, para o meu pai, para minha mãe e toda a proteção, saúde e sorte para minha irmã Cleia. Deus haverá de prover tudo o que é necessário na vida dela para que ela possa cumprir essa missão. Sinto que nesse mundo de meu Deus, só ela é capaz disso. Cristina. Eu agora já estava na casa da tia Zilá, inclusive com a carta na mão que eu relia pela 100ª vez. E confesso, na primeira vez que eu ouvi a leitura feita pela tia Zilá, e na primeira leitura minha, eu senti ainda muito ódio em relação à minha irmã. Mas, ao conhecer o Rian, porque eu não conhecia o Rian ainda, eu não conhecia meu sobrinho ainda. Meu filho tinha 1 aninho, ele tinha 1 aninho e 8 meses. Eu não conhecia o Rian ainda, mas ao conhecer o Rian, tudo mudou. Quando eu vi aquele serzinho inocente de apenas 1 aninho e 8 meses, aquele toquinho de gente já correndo pela casa, meu coração ficou muito tocado. Destruído no sentido de muito tocado. Ainda mais que ele, o Rian, foi muito carinhoso com o meu bebê, com o Alexandre. Sangue, né? É uma coisa impressionante o sangue, porque aquela era a primeira vez que eles se viam. Primeira vez que se viam. Ele 1 aninho e 8 meses, meu filho 1 aninho. E ele queria pegar o Alexandre no colo. Ele fez questão de pegar o Alexandre no colo. Aquele carinho. Então, lógico que colocamos com todo o cuidado do mundo o Alexandre no colo do Rian. Ele era muito pequeno ainda. E ele fazendo carinho na cabeça do irmão. E eu tive o cuidado de fotografar aquele momento. E foi assim que os 2 meninos mais lindos do mundo vieram conviver juntos na mesma casa, na minha casa e comigo. A minha responsabilidade já era grande, imagina, um filho para eu cuidar solteira, mas agora 2. A minha responsabilidade ela foi duplicada. Foi quando a dona da lanchonete para a qual eu trabalhava, vendo o meu esforço e sacrifício, lógico
Eu contava muito com a ajuda da minha mãe e do meu pai. A dona da lanchonete me propôs uma sociedade. E juntas nós inauguramos uma segunda lanchonete. E sem eu jamais fugir do trabalho, fui enfrentando tudo. Afinal de contas, eu agora tinha 2 filhos, Alexandre e Rian. Ser sócia da lanchonete ainda não me afastava da chapa, onde eu me tornava cada vez melhor e, portanto, muito importante, os lanches ganhavam fama. Foi aí que eu lancei um lanche que fez muito sucesso, chamado Mac Caipira. Mac Caipira era uma alusão à lanchonete famosa, né, que tem um Mac. Então eu lancei o Mac Caipira, numa alusão à lanchonete famosa. E o progresso foi grande. Quanto aos meninos, o que seria o mais correto? Criá-los como primos ou como irmãos? E a opção foi natural. E eles passaram desde muito cedo a se tratarem e a se respeitarem como irmãos. E Rian é o irmãozinho do Alexandre, né, Rian? Alexandre, você é o irmãozinho do Rian. E eles foram crescendo juntos. Meu Deus, e que amizade dos 4 olhos azuis. A gente dizia: os 4 olhos azuis, cadê? Onde estão os 4 olhos azuis? Eles cada vez mais ligados um no outro, unidos, amigos. O tempo foi passando. Meus pais, a essas alturas, já não tinham, nem papai nem mamãe, qualquer rancor da Cristina, e sim, muita saudade da Cristina, minha irmã, que tinha sumido. E eu, para ser honesta, eu também já não tinha mais rancores, não tinha. Não, graças a Deus, aquilo tinha se dissolvido no meu coração. Havia, de certa forma, se resolvido dentro do meu coração. Até que o que eu não esperava aconteceu. Um viúvo ia buscar o Mac Caipira sempre lá na lanchonete. E ele, o viúvo, ele dizia: não, as minhas filhas não abrem mão daquele, do outro lanche, né? Criança, né? E eu não vivo sem esse Mac Caipira. Nada para mim é mais gostoso. Eu agradeci os elogios feitos pelo viúvo. Na verdade, era o começo de uma amizade. Ele havia perdido a esposa, a mulher, num AVC, sofrido quando ela tinha 34 anos de idade. E ele havia sofrido bastante. Seu sofrimento completava 5 anos. E o aniversário de 4 anos do Rian era minha conta. Então, nós tínhamos de sofrimento praticamente o mesmo tempo. E eu e o viúvo fomos nos afinando. E a primeira coisa que eu fiz, quando nós ganhamos uma certa intimidade, foi um dia me sentar na mesa com ele na lanchonete, enquanto ele saboreava o Mac Caipira. Eu contei toda a minha história. Contei toda a minha história. E contei também porque que eu tinha 2 meninos, 2 irmãos, com a diferença de apenas 8 meses, porque é difícil você explicar, né? Como existem 2 irmãos com a diferença de idade de 8 meses entre eles. Expliquei para ele. E o que poderia ter afugentado o Roberto, porque poderia afugentar, é por isso que eu fiz questão de contar a história. O que poderia ter afugentado o Roberto serviu para nos unir ainda mais. Ele a mim, eu a ele. Passado um tempo, ele me pediu em casamento. Ele, o Roberto, o viúvo, me pediu em casamento. Não era tão simples assim.
Afinal, iríamos juntar 2 irmãos e 2 irmãs. Ele tinha 2 meninas que tinham praticamente a mesma idade. Era uma escadinha. A Júlia, filha do Roberto, tinha 7 anos. Luísa tinha 6. O Rian, 4, meu filho. Alexandre, caminhando. O Rian, que era meu sobrinho, agora meu filho, né? Tinha 4. E o Alexandre caminhando pro 4 aninho dele também. Nessa hora, sempre surgem os apostadores. E muita gente cravou: não vai dar certo. Não dá. É muita criança junto. Isso vai atrapalhar. Não vai dar certo. Mas aos pessimistas eu digo, já, que quem decide é o amor. Sempre o amor. E o amor era extremamente sincero entre mim e Roberto. Até as meninas dele tiveram que aprender a gostar do maque caipira. Até elas se adaptaram ao meu lanche. A verdade foi que formamos uma família linda. Apenas uma coisa impedia que a felicidade fosse completa para aquela família: o sumiço da minha irmã, o sumiço da Cristina. Eu falo também por mim, mas principalmente nesse momento eu falo pela tristeza que eu via estampada no rosto de papai e mamãe, seu Benedito e a dona Rai. Meu pai, ele começa a ter problema no coração e ele passou a temer a morte. Afinal, ele agora chegava aos 75 anos e ele começa a me cobrar. Ele não queria morrer sem antes saber da minha irmã. E minha mãe, a mesma coisa. Mas agora, tínhamos a facilidade da internet. Nossos filhos, adolescentes, os meninos, Rian, 16, Alexandre, seguindo firme a caminho. A internet que tinha chegado com tudo, e na verdade quem tinha total domínio sobre ela era Roberto, meu marido. E sem contar uma outra facilidade que ele tinha: ele dominava muito bem a língua inglesa. E isso é muito importante para quem navega com o objetivo de principalmente procurar alguém em outros países. Falar inglês é muito importante. Mas eu tinha uma desconfiança. Eu me abri com o Roberto nessa minha desconfiança. Na verdade, eu já tinha falado para ele, apenas reforcei. Qual era a minha desconfiança? Será, Roberto? Será que a minha irmã, será que ela não teria ido embora ao encontro do Antônio Carlos? Ao invés de ter surgido um suíço na história, será que ela não foi atrás do Antônio Carlos? E você pesquisando aí pelo mundo, e o Antônio Carlos, eu tinha as informações, tipo Cáceres, no Mato Grosso, o nome completo dele. Roberto, você não acha melhor pesquisar aqui? Roberto então faz uma pesquisa muito bem elaborada e vem com as informações. Antônio Carlos, ele já havia morrido. É óbvio que a notícia de morte de uma pessoa nunca é uma notícia boa. Era uma notícia triste. Ele havia sido uma pessoa das mais negativas nas nossas vidas, mas ele era o pai do Alexandre e do Rian. Eu e Roberto, com jeito, comunicamos os meninos. Mas esse fato derrubava por terra a minha tese de que a minha irmã Cristina tivesse com ele. Não, estava furada a minha tese, porque quando o Antônio Carlos morreu, ele estava vivendo com uma mulher, sofreu uma queda de um andaime, até recorte de jornal o Roberto conseguiu.
ele sofreu uma queda de um andaime enquanto assentava azulejos no alto de um prédio. Então o Antônio Carlos havia falecido e já tinha muito tempo. Muito tempo. As pesquisas por parte do Roberto seguiram. Até que um dia o Roberto, empolgado, me liga na lanchonete. Eu estava trabalhando na lanchonete e ele me liga todo empolgado e diz: Cléia, você não sabe da maior. O quê? Eu descobri onde está a Cristina, sua irmã. Nossa, meu coração parecia que ia sair pela boca. E seguiu ele. Ela está em Basileia. A sua irmã está em Basileia. Olha, aqui, queiram me perdoar a minha ignorância, mas eu achei o nome tão próximo. Quando ele falou Basileia, eu achei que fosse aqui no Brasil, lá para as bandas de Brasília. Tanto que eu falei, é perto de Brasília? Ele falou Basileia, né? O nome, sei lá, aproximava. Eu perguntei, é perto de Brasília? E ele riu e me corrigiu. Não, Cléia. Basileia fica na Suíça. É na Suíça. Então era verdade. Ela tinha ido para lá. E ainda vivia com o Weber. Tinha um casal de filhos com ele. Entrei em contato com ela. Quando ela atendeu ao telefone, eu tremia. Você não imagina quem é. Ela emudeceu do outro lado. Sou eu, Cléia, sua irmã. Eu ouvi desse lado da linha o choro. Não acredito, Cléia. Você? Eu sabia. Eu tinha certeza que passasse o tempo que passasse, isso ia acontecer, Cléia. Eu tinha certeza de que isso iria acontecer. Me fala. E os meninos? Aqui uma pausa importante. Eu achei essa frase importantíssima da minha irmã, porque ela não perguntou, e o meu filho? A primeira pergunta que ela faz é, e os meninos? Se interessando por ambos. Eu respondi para ela como estavam. Conversamos muito nesse dia. E a verdade foi que 2 meses depois, marcamos um reencontro, que foi de uma extrema felicidade. Vocês precisavam ver a alegria do meu pai em receber a filha. A alegria do meu pai. Nesse período, já tinham se completado mais de 17 anos de distância, desde do tempo que ela sai para São Roque e o sumiço. Mais de 17 anos. Aquele abraço do seu Benedito, meu pai, com ela. E ele dizia assim, agora eu posso morrer, Deus, agora eu posso morrer. Minha mãe. Observe, você que está ouvindo a minha história, o quanto que o perdão é importante. Porque se não houvesse perdão nessa história, não teria havido esse momento nunca. Eu fui atrás da Cristina. Na verdade, com a ajuda do meu marido, o Roberto. Mas eu fui atrás. E depois ela
se desculpava dizendo que ela esperava esse passo, porque ela tinha certeza de que não seria mais aceita. E para ela foi, talvez, a maior surpresa do mundo, ela ter sido recebida com amor, com carinho, e o reencontro dela com o filho. Quanto pedido de perdão eu nunca escondi dele, do Rian, nunca escondi. Que a mãe dele era minha irmã e que ela estava desaparecida, mas que nós iríamos encontrá-la. Foi muito comovente, foi muito emocionante tudo. Quando ela voltou para Basileia, caramba, eu achando que Basileia, que ignorância minha. Até hoje o Roberto, meu marido, tira o sarro da minha cara, e eu achando que Basileia ficava perto de Brasília, com esse nome. Quando ela voltou para Basileia, na Suíça, ela levou para um passeio os 2 meninos, Alexandre e Rian, e levou também as 2 meninas, que eram as filhas do Roberto. Passaram um período lá com ela de pelo menos 30 dias e voltaram maravilhados. Ah, e os meus sobrinhos são lindos. Lindos, são suíços. Esses não falam português. Eu tive muita dificuldade na comunicação com eles, mas a gente se vira. Deu para se virar. Assim termina essa parte da minha vida. Óbvio que a minha história tem sequência, continua, segue. Mas quando eu conto essa parte da minha vida, tem gente que fala assim: puxa, você tem que contar isso para outras pessoas. Outras pessoas precisam tomar conhecimento da importância desse perdão na vida de vocês. Você vai valorizar o perdão. Você vai lembrar outras pessoas da importância de perdoar. Isso é muito importante. É o que eu estou fazendo hoje. Perdoe, porque o perdão, ele te leva a viver momentos lindos, inesquecíveis, como esses narrados, contados por mim através dessa carta. Assim, eu quero pedir a tua opinião. Você teria agido da forma como eu agi? Manda a tua opinião para cá a partir desse instante. E mais do que isso, além de você opinar, o que para mim é fundamental, porque vai completar essa minha história, se inscreva nesse canal a partir de agora. Será muito importante a sua inscrição, para que o canal ganhe força, pujança, e aí o Paulinho Boa Pessoa possa receber muitas outras histórias através do e-mail paulinhoboapessoahistoria@gmail.com.